Espírito, a unção vinha sobre o sacerdote, sobre o profeta, sobre o rei. Hoje, após a morte de Jesus, após ele ter morrido na cruz, pelos nossos pecados e ressuscitado para que fôssemos feitos justiça de Deus, põe a mão assim, ele habita em mim. Ele não está contido em uma caixa, ele habita aqui, dentro de mim e dentro de você. Amém? Vamos ler novamente? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos amou tanto, 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 que Ele mandou o único filho que Ele tinha para morrer por mim e por você, para que fôssemos também filhos, não mais criaturas, mas filhos. Entrai pelas portas dele com ações de graças. Não tem mais porta, Ele está dentro de mim e dentro de você. Então a ação de graça tem que ser em todo tempo. Não há mais barreira, não há mais nada que te impeça de louvar, de bendizer ao Senhor. Pastor, mas está tudo ruim. Ele continua sendo bom. O amor dele dura para sempre. Ele, os pensamentos que Ele tem a meu seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor? Isso é um culto ao Senhor. O culto é a Ele, a glória é dEle, a unção é dEle, o poder é dEle, a majestade é dEle. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nesta noite, Pai. Estamos aqui para Te louvar, para ouvirmos a Tua voz, estamos aqui para bendizer ao Teu nome, para adorarmos ao Seu nome com hinos, com dízimos, com ofertas. Estamos aqui para bendizer ao Teu nome, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, que a Tua palavra ela é digna de toda aceitação, que não há barreira, Senhor Deus, que nos impeça de louvarmos e engrandecermos ao Seu nome, porque o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, é justo e fiel. Estamos aqui reunidos nesta noite, Pai, para dizer que o Senhor é bom. Pai, estamos reunidos essa noite, Pai amado, como um corpo. A Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está presente. Senhor Deus, cremos na manifestação da Tua glória, a unção, Pai amado, que está dentro de nós, Senhor Deus, e também uma unção sobre nós, Pai amado, transformando as nossas vidas, transformando esse ambiente, transformando as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares. Cremos, Senhor Deus amado, que Tu és o Senhor. Estamos aqui para dizer em alto e bom tom que o Senhor é digno de todo louvor, que o Senhor é digno de toda glória, que toda majestade está em Tuas mãos, que não há barreiras, Pai amado, que nos impeça de dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, Pai amado, que Tu és maravilhoso. Repreendemos, Pai, toda ação maligna que possa tentar vir contra este culto. Declaramos que este ambiente é Teu, Pai amado, que este culto é para o Teu louvor, que a glória é Tua, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome e declarar ao Senhor, Pai, bom é o Senhor, digno de toda glória é o Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com hinos e música? Diga graças a Deus aí, meu irmão. Hoje a gente está sem letra ali, mas eu acho que todo mundo vai cantar. Tem um refrão que diz assim, ó: cantarei ao Senhor Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Mais uma vez, vamos lá. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Mais uma vez. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor. Então aplauda o Senhor nessa noite, aleluia.
montes correm para o mar, o rio de amor vem. Eu cantarei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes cante, os montes correm para o mar, no rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra Escute assim, ó. sempre. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com tua. Vamos declarar, meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Vamos lá! Cantarei teu Eu amor cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei, cantarei teu amor. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei Cantarei teu amor pra sempre. Oh, aleluia, aleluia. Oh. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer quem nós somos em Cristo, conhecer Ele e prosseguir em conhecer. Amém? Te amamos, Senhor. Nós te queremos. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais.
quero te conhecer. Quero te conhecer como tu és. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer. 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 Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Oh Senhor, quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo, como criança me embriagar com teu amor. Quero te conhecer. Eu 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 quero te Mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Oh Senhor, quero subir em teu colo, Como criança me embriagar com teu mais uma amor. vez. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar.
teu amor. Quero subir em teu colo, como criança, Se me embriagar teu amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. Te amar Pelo que voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago,
Senhor, eu não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço. Senhor, eu não posso viver longe do teu amor. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço. Senhor, Abraça-me. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Com os teus braços de amor. Senhor Jesus, amados, podeis sentar, amém? Todo mundo bem, todo mundo feliz, graças a Deus, amém? Graças a Deus nós temos motivos para glorificar o nome do nosso Senhor, amém? Glória a Jesus. Então nós estamos aqui reunidos novamente, tendo mais uma oportunidade de celebrarmos um culto de Santa Ceia, onde partiremos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, amém, queridos? E é um privilégio isso, fazer-nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, né, por nós. Para variar, hoje eu não ia pregar, né? Mas eu tenho evitado bastante o púlpito, estou preferindo ficar mais recolhida. Mas o meu marido ficou com o bichinho do entendeu? E ele não vai dar conta, né? Então eu falei assim, vai ter que ser eu mesmo então, né? E ontem os nossos apóstolos comemoraram 50 anos de casados, né? E a gente ia fazer aqui em Brasília uma comemoração para ele, só que como ele se casou junto com o pastor Getúlio e a irmã da Marlene, a Clarice, resolveram fazer um montuado lá na fazenda e a gente foi para lá e foi uma bênção de Deus. Muito bonito, né? Toda a celebração, tudo que foi feito, né? Eu achei tão divino porque o pastor que casou eles estava lá fazendo a cerimônia, né? Então eu achei assim muito bonito, teve um significado muito forte para a gente que é família, né? Assim, o Weber que é filho, eu que sou nora, a Beatriz que estava lá, né? Então, assim, a gente saiu de lá agraciado. A bem da verdade é essa, né? A gente saiu de lá glorificando ao Senhor mesmo. E que Deus, o que eu pedi para Deus é que Ele me dê, né, a oportunidade de viver esse momento também. 50 anos de casado. Eu ainda falei assim com o apóstolo. Eu falei assim, ó Pai, o Senhor vai estar na minha comemoração de 50 anos de casado. Ele falou, minha filha, você não vai deixar eu partir, não? Eu falei, vou não. Falei desse jeito. Eu ri, né? Ele falou assim, mas calma, só está faltando 23 anos. Só isso, né? Então, né? Tá ótimo, tá mais perto que longe, né? Aí ele sorriu, mas assim, foi maravilhoso, né? Tudo que aconteceu, tudo que Deus fez lá, foi tudo muito bonito, né? E eu sou grata a Deus por isso e pelo privilégio de fazer parte dessa família, né? Porque aprove a Deus colocar o meu marido no meu caminho, né? E é muito bom, né, as coisas assim, do jeito que acontece. Amém, queridos? Então vamos
hoje trabalhar um pouquinho aqui com algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração ultimamente. E eu, semana passada, eu até vim aqui à frente, fiz uma oração pelo genro das Neves, né? E eu peço à igreja que continue em concordância, em oração pela saúde física, né? Do genro. Qual que é o nome dele? Lucas. Eu sou ruim de gravar nome. Então, em suas orações, coloque o Lucas, tá? Para que o Espírito Santo continue aperfeiçoando a obra dele na vida do Lucas, da família do Lucas, amém? Então, coloca ele em suas orações, em nome de Cristo Jesus, porque eu acredito muito quando uma igreja se levanta e ora. Eu acredito muito, amém, queridos? Então, semana passada eu li um texto, né, para orar por ele. Só que esse texto já vem falando muito comigo já há bastante tempo e eu queria trabalhar um pouco com ele essa noite, já que vamos tratar da Santa Ceia. E que tudo que eu falar aqui, o Espírito Santo leve a você a reconhecer ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Nós estamos aqui para lembrar esse sacrifício, nós estamos aqui para celebrar esse sacrifício que nos deu vida em abundância, que nos trouxe redenção. Amém, queridos? E a gente tem que celebrar isso mesmo, né? É triste celebrar a morte, mas a morte de Jesus é uma morte que tem que ser celebrada, porque através dela nós conquistamos incontáveis benefícios. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Que o Espírito Santo, neste momento, nos conduza nessa palavra, nos conduza à compreensão dessa palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos corações estejam abertos para receber do Pai essa palavra. Amém? Aqui no versículo 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, queridos? Só até aqui. Então, algo que vem latejando no meu coração é justamente essa lei, né? Jesus morreu para findar uma era. Findar o tempo da lei não significa que a lei deixou de existir, não. Toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo, que nos deu livre acesso ao Pai, né? Nós todos sabemos disso, graças a Deus. Então, assim, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos livre acesso à vida. E o que, assim, que talvez não seja revelação para ninguém, mas o que tem me deixado maravilhada é o poder que existe na lei da vida. Nós temos acesso a essa lei. Nós temos livre acesso. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, por que não vivemos como tal? Né? Por que às vezes é tão difícil a gente trilhar um caminho que nos leve a crer nessa lei que absorveu, a lei da vida, que absorveu toda a morte? Por que é tão difícil às vezes a gente crer nisso? Né? Ou seja, tudo que está fadado à morte, Deus enviou Jesus Cristo, obrigada meu filho, Deus te abençoe. Deus enviou Jesus Cristo para que fosse através dele, do sacrifício dele, absorvido. Ou seja, absorveu aquilo.
É como se tudo que nos levasse à morte, né, fosse mentira aos olhos de Deus. Porque se a gente... Eu vou falar umas coisas aqui que vocês vão achar engraçado. Por exemplo, se existe um casal em crise, a primeira coisa que a esposa vai ver é a crise. Não é verdade? A gente sempre vai enxergar a crise. Seja ela qual for, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, seja em qualquer circunstância da sua vida. Você vai enxergar, Raquel, vou enxergar primeiro a crise. Sendo que o correto era eu enxergar primeiro a vida na crise. Porque toda crise é uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque existe uma lei onde Cristo se entregou na cruz do Calvário e absorveu qualquer nível de crise que nós possamos passar. Que nós estamos passando ou vamos passar. Não é verdade? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a situação do genro das Neves. Cristo já morreu por isso. Ele não vai ressurgir para morrer de novo. Porque o sacrifício dele foi perfeito e liquidou todas as coisas. Quando Jesus estava na cruz e olhou para a terra e falou, está consumado. Essa palavra tem um poder tão grande, porque ele olhou cada detalhe da terra, tudo. Ele olhou tudo. Aquele último olhar de Jesus Cristo foi um olhar muito criterioso. E eu tenho certeza que se tudo não tivesse consumado, ele desceria daquela cruz. E falava ainda assim, não, irmãos, eu tenho que ir ainda fazer uns trem. Mas não, ele olhou e falou assim, Pai, está tudo consumado. Entrego ao Senhor o meu espírito. Então ali tudo foi consumado, ali acabou. Então esse poder de morte, às vezes, que vem bater a nossa porta, fica lá, ó, você vai falir nisso, você vai falir naquilo, ó, não vai dar certo isso, não vai, é mentira. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim e morreu por todos nós. E nós temos que dar um passo de confiança a esse nível de fé. Amém, queridos? Nós sabemos o que é a fé, que está lá em Hebreus. Explica muito bem a respeito da fé, que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, eu tenho certeza de algo que eu estou esperando, mas não vejo. Olha que doideira. Mas eu tenho certeza. É a mesma coisa da Fabielle agora, vou divulgar para todo mundo, está esperando um filho. Você está vendo seu filho, Fabielle? Mas você sabe que ele está aí dentro, não sabe? Você está vendo ele crescer aí dentro? Mas você confia que Deus está desenvolvendo seu filho, não confia? Isso é fé. Isso é fé. É a certeza, ou seja, ela está esperando algo. O neném do nosso irmão aqui nasceu. Né? Do nosso irmão Rafael nasceu. Ou seja, Jaqueline ficou aqui 9 meses, linda, grávida, e nasceu. Ou seja, ela esperava ver o rostinho, ela esperava sentir o cheirinho. Isso vale para tu quanto é mãe, que é mãe aqui, sabe como é que é. A gente espera, né, não, não, eu já passei dessa fase, né, a gente espera na esperança, e quando a gente vai ser mãe, a gente espera numa esperança muito bem fundamentada. Não é verdade? A gente não espera que o nosso filho vai nascer com alguma doença, a gente não espera que o nosso filho vai nascer... A gente não espera coisa ruim para o nosso filho, não é verdade? Só que todas as bênçãos que Deus tem para te entregar, que tem para me entregar, é como se fosse um filho. Então nós temos que esperar e confiar na esperança da fé.
não em qualquer esperança. Certa vez eu preguei aqui sobre crer no Deus da provisão e não na provisão. Porque a provisão ela pode vir de qualquer forma. Mas o Deus da provisão é um Deus imutável, Ele não muda. Não é verdade? Então ela pode vir de qualquer forma a provisão que nós estamos esperando para a nossa vida. Só que o caminho que ela vai percorrer não interessa. A Deise, esposa do nosso ministro, ela tem umas experiências muito interessantes. Quando ela foi ter o Enzo, ela já tinha sofrido tanto no parto da primeira gestação e o que aconteceu logo após na perda do filho, que quando ela engravidou do Enzo, ela falava assim comigo: bispa, eu queria que tudo fosse do meu jeito. Eu queria um parto assim, eu queria assim, 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 assim. E ela disse que começou a orar e o Espírito Santo falou para ela: e se não for do seu jeito? O que é mais importante? Seu filho vir à vida ou ser do seu jeito? A mesma pergunta eu pergunto para vocês: o que é mais importante? As coisas acontecerem debaixo da bênção de Deus na sua vida ou ser do seu jeito? Então é esse tipo de fé que eu quero que vocês experimentem essa noite, que vocês vejam essa noite. A fé que houve no sacrifício de Jesus. Essa fé eu quero que vocês reconheçam. E é justamente sobre o reconhecimento que eu quero falar. Fala assim comigo: tudo que eu reconheço, eu atraio. Essa palavra é de quem? Quem usa muito essa palavra aqui é o apóstolo Baltazar. Tudo que eu reconheço, eu vou atrair. E aí é tudo. Por exemplo, se eu reconheço meu marido no ministério de marido, ele vai ser marido para mim. Agora, se eu não reconhecer o meu marido no ministério de marido, ele não será marido. Da mesma forma, se eu não reconhecer meu filho dentro do ministério de filho que honra o pai e a mãe, ele não será para mim. Se eu reconhecer, ele será. Se eu reconheço a unção de certa pessoa, essa unção vem a mim. Se eu não reconheço, ela não vem. Se eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, essa lei que está aqui em Romanos 8 opera na minha vida. Se eu não reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, isso aqui só vai ser uma mera leitura. Então, tudo que eu reconheço, eu vou atrair. Eu reconheço a pastora Lourdes como minha pastora. E assim ela é para mim. Assim as orações que ela faz por mim me alcançam. Eu reconheço o apóstolo Baltazar e a apóstola Marlene como meus pastores. E a unção deles me cobre. Amém, queridos? Então, o reconhecimento atrai. Então, eu tenho que reconhecer que existe essa lei da vida, que ela é soberana sobre a minha vida e que ela absorveu o poder da morte. Amém, queridos? A morte não tem mais domínio sobre a nossa vida, até mesmo porque, como o apóstolo Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque quando eu morrer, eu estarei aonde? Em Deus. Está vendo que nem a morte mais tem domínio, tem poder sobre as nossas vidas? Teve uma vez que a gente foi sepultar uma pessoa e o apóstolo usou um negócio porque a pessoa tinha morrido muito brutalmente. Todo mundo estava meio desesperado com o tipo da morte que a pessoa tinha morrido. Eu detesto sepultamento. Tem gente que adora. Eu detesto, não vou mentir não. Eu vou porque tem que ir. Entendeu? Chorar com os que choram. Mas
Eu sou muito chorona, eu sou muito, né, comovida. Então, assim, eu sinto a dor do outro e eu despenco num choreiro que às vezes eu nem conheço a pessoa, mas se eu vejo alguém sofrendo, eu choro junto. Então, eu sou muito fraca para essas coisas. Aí ele falou assim no sepultamento: não importa como você entrou na eternidade. Como você saiu do corpo, perdão. Não importa como você saiu do corpo, mas sim como você entrou na eternidade. Olha que coisa. Às vezes a gente fica escolhendo: eu queria ter uma morte igual aquele povo que deitou, dormiu e não acordou. Que eu ia falar, acordou morto. Não, não acordou. Né? Não acordou. Né? Não acordou. Eu ia falar isso, viu? Mas ainda bem que eu, né? Mas assim, não acordou. A gente é o melhor tipo de morte, eu penso que deve ser, né? Você está lá dormindo em paz, daqui a pouco, vou com Deus. Ou se não, vários e vários outros testemunhos que a gente tem de grandes homens de Deus, né? Que teve a oportunidade do Espírito. Olha o nível de comunhão dessas criaturas, gente. O Espírito Santo falou: te levarei. O pai falou: te levarei tal dia. Ele teve tempo de tomar café da manhã com a família, foi, deitou no quarto, beijou a esposa e falou assim: vou partir. E partiu. Olha que privilégio. Eu fico falando para Jesus Cristo: eu queria morrer de jeito. E velha. Não quero morrer nova, não. Eu quero cumprir mesmo todos os dias que Deus tem para mim. E eu creio que são muitos. Até Ele voltar, né? Então, tá bom. Então, assim, então não importa a maneira que você faleceu, né? Que a pessoa faleceu. Não importa. O que importa é o que você creu aqui, que te levou para a eternidade. Nós temos o hábito de falar aqui na igreja que nós já estamos vivendo a eternidade. Porque uma vez que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu já fui ressuscitada com Cristo. A ressurreição vai acontecer ainda? Vai, mas a minha velha criatura já morreu. E eis que tudo se fez novo em mim. Então, à medida que eu vou reconhecendo essas coisas na minha vida, a lei que está falando aqui em Romanos, no capítulo 8, a lei da vida vai absorvendo tudo o que é morte. A minha palavra muda, a minha mentalidade muda, a minha forma de ver as coisas muda. O meu comportamento muda. Eu posso dizer que a Raquel de 2 anos atrás não é a Raquel de hoje. E eu creio que a Raquel de amanhã não vai ser a Raquel de agora. Por quê? Porque quanto mais eu desenvolvo reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, quanto mais eu desenvolvo conhecer profundamente o que significa uma lei da vida que absorve a morte, mais isso vai se tornando real em mim. Mais vai se tornando real em mim. Quanto mais eu compreendo, né, já que a gente está falando de Santa Ceia, Isaías 53, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, quanto mais eu compreendo aquele texto, aquele capítulo, mais eu entendo o poder que foi liberado na cruz ao meu favor. Mais eu entendo. E à medida que eu vou reconhecendo, ele vai se tornando palpável em mim. Vai se tornando palpável em mim. O grande problema de hoje, do século de hoje, tá? Eu vou falar algo agora mais humano. É a falta do reconhecimento, Anderson. As pessoas são carentes por falta de reconhecimento. Falta de ser reconhecidas. Entenda o negócio. Reconhecimento não é valorização. Valorização é uma coisa, reconhecimento é outra.
É ser reconhecido no que ela foi chamada para ser. Tá? A pior, eu vou falar uma palavra forte aqui, mas a pior desgraça que tem para o ser humano é não cumprir o que ele foi chamado para ser. Por exemplo, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, isso está sendo gravado e vai ser divulgado, mas eu não tenho medo. Por exemplo, esse negócio de homossexualismo não é natural. Não adianta falar. Não é natural, não é da natureza. Isso não existe para Deus. Isso são distúrbios. Pega uma pessoa dessa para conversar, gasta 40 minutos conversando com ela. Hoje eu trabalho numa empresa que tem 700 funcionários. E eu vou fazer 2 anos que eu estou lá. E a minha sala, assim, pouquíssimas pessoas sabem que eu sou pastor. Pouquíssimas. E quem sabe é porque conhece fulano que me conhece, chegou lá na minha sala e falou assim: ah, meu primo falou que você é da igreja dele. Aí eu, quem é seu primo? Aí o outro, Raquel, você é pastora? Aí eu, eu nunca nem conversei com essa pessoa, porque lá é um mundo velho de gente. Não, porque o fulano que era lá da sua igreja, que agora está em tal lugar, te conhece, falou que você está trabalhando aqui, eu vim correndo aqui te conhecer. Aí eu falei, meu Deus. Mas o que tem acontecido, né? Muito. As pessoas, por identificação, não sei, ou por unção, eu creio que por unção, as pessoas chegam na minha sala e só de eu perguntar assim, oi, tudo bem? Você está bem? A pessoa olha assim para mim, sabe, Délis? E aí começa a falar da vida. E teve uma certa oportunidade que uma menina, que eu e meu esposo deu carona diversas vezes para ela se diz lésbica, e eu conversei com ela 15 minutos. E eu vi que o problema dela foi paternidade, maternidade, foi abandonada, foi abusada, passou por diversos orfanatos. E se você for conhecer a fundo a vida, a história de vida dessas pessoas que infelizmente, né, estão nessas práticas, você vai ver que são feridas. A maioria, eu não vou falar que é 100%, não, mas a maioria sim. Eu não gosto de coisas polêmicas, né? Mas tem coisas que sim podem ser alcançadas por essa lei aqui. Pode ser alcançada por essa lei. Então, queridos, nós temos que, assim, até da nossa consciência, nós temos que expandir de dentro para fora, para que essas coisas sejam corrigidas aqui, através das nossas vidas. Então, tudo que eu reconheço, eu vou atraindo. Essa menina, né, que eu estou falando aqui, ela começou a passar por um período muito grande de turbulência, e eu falei assim para ela, olha, vai para uma igreja. Eu não sei qual o seu credo religioso, mas se você for católica, vai para a sua igreja. Se você for evangélica, procura uma igreja evangélica que você se adeque a ela. E aí ela chegou e falou, aí ela ficou calada e tudo. Eu falei assim, porque começou a acontecer tanta coisa ruim na vida dela, que eu falei assim, olha, isso não é normal. O que está acontecendo com você não é normal. E aí ela desmontou e começou a chorar. E aí teve um dia que ela falou assim, Raquel, qual igreja que eu vou? Aí eu falei assim, qual o seu credo? Ela, não, eu sempre fui evangélica, olha só. Ela, mas eu não gosto dessas igrejas de frevo, de parede preta. Ela falou desse jeito. Eu não gosto de igreja que é show. Ela falou desse jeito para mim. E era uma pessoa que tinha que gostar disso, se a gente for ver as práticas, né?
Ela falou, não, Raquel, eu gosto de coisa séria, porque quando eu era da igreja, eu era de uma igreja, eu falei, batista ou presbiteriana? Ela, presbiteriana. Eu falei, então vai para presbiteriana. Procura uma perto da sua casa e vai. Ela foi, tá, irmãos? Só que como ela saiu da empresa, eu não sei como ela está hoje. Mas, né, para a honra e glória de Deus Pai, ela foi para uma igreja, ela estava indo bonita. Eu e o Hebe, a gente dava carona direto para ela, que ela morava lá perto de casa. E ela falava, Raquel, fui para a igreja. Aí eu ia aí, tá gostando? Ela, tô demais. Nossa, mas o pastor lá é bom, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, reconhecimento. Eu tenho que reconhecer as coisas de Deus, eu tenho que reconhecer os benefícios de Deus, eu tenho que reconhecer o sacrifício de Deus, para quando algo assim chegar perto de mim, seja ordenado. Amém, queridos? E essa menina, ela só precisava ser reconhecida. O que eu fiz? Em minhas orações eu falava assim, Espírito Santo, vai lá nessa fulana, habita nela, mostra para ela a mulher que ela é. Mostra para ela que ela tem o direito de ser feliz. Mostra para ela que ela tem o direito de ter uma família abençoada. Mostra para ela, pega lá Salmo 128, né? Mostra para ela que existe sim um homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, que ela é videira frutífera no interior da casa dela e que os filhos dela serão frutos, rebentos da oliveira ao redor da mesa. Mostra isso para ela e ficava ministrando nela isso. Lancei a semente. Quem vai operar? O Espírito Santo. Ele vai operar, não vai ser eu. Não é no muito falar. Entendeu? Quem muito fala se torna chato. É verdade, William? Imagina alguém te atazanando a cabeça falando de Jesus Cristo. Tem gente que passa até abuso dessas coisas. Ou se não faz que nem meu pai, né? Meu pai, quando os testemunhas de Jeová baixam no portão dele, ele já sai com a Bíblia. Aí vai lá discutir com os testemunhas de Jeová a Bíblia. Né? Aí tem prazer em receber. Teve um dia que ele falou, não, entra aqui, senta aqui, vamos conversar. Né? E vai lá. E meu pai é católico, viu, gente? Então, assim, ordem, a lei da vida que absorve a morte, ela traz ordem. E nós precisamos reconhecer. Amém, queridos? Um exemplo disso foi aquela mulher samaritana. Todo mundo conhece a história. E quando Jesus esteve com ela, ele pediu para ela trazer quem? O marido. Não foi? Falou assim, traga aqui seu marido. E aí ela falou com Jesus, eu não tenho marido. Aí ele falou assim, bem dissestes, que não tem marido. Só que o vazio daquela mulher era tão grande que ela precisava que Deus a reconhecesse. E é aqui que eu quero chegar. Nós temos que ser reconhecidos nele. Reconhecidos nele nós já somos, porque o ato de Deus me reconhecer como filha, ele já fez. Agora eu tenho que ser reconhecida para ele. Para a glória dele. E como que eu sou reconhecida para a glória de Jesus? Fazendo manifestar as obras do Espírito Santo aqui na terra. Essa é a nossa missão. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ou seja, Jesus teve aquele pequeno momento com ela lá, né? E ela foi curada. Aquela mulher teve um processo de cura. Se você leu depois da história que ela teve com Jesus, ela se tornou a maior evangelista da cidade. E várias pessoas foram conquistadas para Jesus Cristo através da vida dessa mulher. Mas por que isso aconteceu? Porque ela teve um encontro com Jesus e o reconheceu. Vejo que és profeta.
Ao passo que Jesus Cristo, ao mesmo tempo, você me vê como profeta, minha amada, espera aí que eu vou te curar. Curou. E dali ela se levantou. E se levantou não para as velhas práticas, mas para as novas práticas. E aí eu pergunto para você essa noite, é uma noite de reflexão, porque nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O que tem absorvido a sua vida? Para analisar isso aí. O que tem absorvido na sua vida? O que você precisa ser para Jesus? O que tem absorvido? O que tem te bloqueado? O que tem te segurado? Para que você não desenvolva. Não há argumento humano. Não há argumento humano, presta atenção nisso, acima de uma lei. Isso aqui é lei. A lei, ela existe para ser cumprida. Isso aqui é uma lei, a lei da vida, que absolveu a morte e o pecado. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder nem de te acusar por velhas práticas. Ele não tem nem poder. Uma vez que você foi curado e resolveu seguir no caminho, o diabo não tem poder mais na sua vida. Você pode sim levantar a mão e falar: sai, em nome de Jesus. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu não pratico mais essas coisas. Eu pratico o bem. Eu vivo de acordo com a lei de Cristo, que absolveu a morte em mim. Que absolveu a morte em mim. Vamos falar isso? Eu vivo de acordo com a lei de Cristo, que absorveu a morte em mim. Confesse isso, se possível, diariamente na sua vida. Amém, queridos? Nós temos essa lei que nos garante, nós temos o penhor do Espírito, que vivifica o nosso corpo o tempo todo. Se tem uma coisa que eu tenho raiva, é doença. Vê o Weber do jeito que ele está ali, não tem nada, só está com... né? Só com isso, já me irrita. Eu já falo assim, opa, peraí, não, né? Ontem, lá na comemoração, aí fizeram uma chamada de vídeo com a Ellen, que está lá longe. E aí eu olhei para a carinha dela assim, eu falei: oi, minha filha. Ela: oi, mãe, benção. Eu falei: Deus te abençoe. Eu falei: tá tudo bem? Ela: não. Aí eu falei assim: o que foi? Aí eu fiquei preocupada, né? Eu falei: aí ela falou assim: tô com cólica. Aí eu já sei como que é, porque a Ellen, ela tem cólicas, tinha em nome de Jesus, né? Intensas, que eu já fui buscá-la em estágios, quando ela estava fazendo pedagogia, desmaiada, onde ela estava fazendo o estágio, né? A escola me ligava e falava assim: olha, mãe, vem buscar sua filha. Parecia coisa de criança. Vem buscar sua filha, ela está aqui na enfermaria do La Salle. O que aconteceu? Eu pensei, jogaram a cadeira nela, porque já aconteceu isso, tá, gente? A criança jogou uma cadeira nela, né? A outra pulou, bateu com a cabeça na cabeça dela. Eu e o Weber viajando, o Hudson teve que levar ela para o hospital, né? Então, assim, já houve alguns acidentes, né, com ela. E aí eu falei: pronto, o que aconteceu, gente, com essa menina agora? Desmaiou com cólica. Aí eu falei: ué, não é possível. E aí, quando ela resolveu mudar, eu falei assim com o Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, ó, ela é dengozinha, né? Quando ela tá com cólica, ela fica mais reclusa, tem a mamãe e o papai perto, né, para dar toda a assessoria, né? Tem tudo bonito, a mamãe faz um chazinho, compra um remedinho, dá não sei o quê, só que lá, Espírito Santo, ela não vai ter. Então, em nome de Jesus, opera um milagre nessa menina.
porque ela precisa ir bem. Ela está lá tem 6 meses. Esse mês ela sentiu cólica. Aí ontem eu falei com o Espírito Santo, o que é que está acontecendo? Já me mostra logo que isso não está certo. Eu mandei a minha filha debaixo de bênção. Ela foi em nome de Jesus e abençoada com a bênção paterna que aplana os caminhos e com a bênção materna que ilumina o caminho. Ela foi assim. Por que está acontecendo isso? Aí hoje a gente conversou com ela, e aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, já vou trabalhar daqui a pouco. Então tá bom. Pronto. Poder da vida que absorve a morte. Presta atenção. Poder da vida que absorve a morte. Você não tem que aceitar a morte na sua área de ação. Amém, queridos? Não tem que aceitar qualquer nível de coisa, qualquer coisinha, até tristeza. Às vezes a tristeza é do ser humano. Um tempo desse para trás eu pensei que eu estava cheia de coisa, né? Aí eu fui fazer uma bateria de exame e eu estava mesmo cheia de falta de vitamina. Aí eu já estava associando a falta de vitamina a diversas doenças, até mentais. Aí eu falei, glória a Deus que é só repor, né? Olha que bênção. Então tá tudo certo, né? Mas, ou seja, até a tristeza, ela não faz parte da nossa vida, queridos. Amém? Nós temos que, independente do que estarmos vivendo, igual o pastor Fábio falou aqui, na abertura do culto, celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. Tem uma música como é o nome dele? Gabriel Guedes, que eu gosto muito, quer dizer, de tudo dele eu gosto. Mas tem uma em específico que eu gosto, que ela eu acho que nem é música, eu acho que ele compôs isso em meio a um movimento e ficou como música. Que é aquela, é assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Então, nem a tristeza tem o poder de anular essa lei da vida que tem que imperar em nós. Nem a tristeza. Nem a tristeza. E nós temos que viver em confiança. É o segundo passo. É acreditar, ter fé, reconhecer e viver em confiança. Confiança. Presta atenção, confiança. Olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10. A partir do versículo 35. Portanto, não percam a confiança. Essa tradução minha aqui é um pouco ruinzinha, mas eu vou ler conforme está aqui, tá? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então nós temos que viver em confiança, confiar em Deus e na palavra dele. Confiar em Deus e na palavra dele, tá bom? A gente tem que confiar na palavra, porque a palavra de Deus é Deus encarnado, praticamente.
é o verbo, tá? Nós temos que confiar na obra de Deus Pai. E temos que confiar que ela foi completa. Amém, queridos? E temos que confiar que Jesus nos enviou, sim. Você é um enviado de Deus, eu sou uma enviada de Deus. Amém, queridos? Nós somos enviados do nosso Senhor Jesus Cristo para as boas obras. Nós temos que viver nessa confiança, na confiança de que a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E ela se cumpre todos os dias. Amém, queridos? Então, vamos guardar hoje o que foi falado aqui, que nós temos que crer. Nós temos que reconhecer, nós temos que confiar neste Deus. Amém? Nós temos sim que crer, confiar, reconhecer Jesus Cristo em todo momento como nosso Senhor e Salvador. Em todos os momentos, reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, independente do que estiver ocorrendo. Todas as vezes que eu tenho que tomar algum passo mais sério na minha vida, ou eu vou para algum lugar que eu sei que pode acontecer determinadas coisas, eu confesso: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso eu estou indo em nome de Jesus. Porque quando eu falo que eu vou em nome de Jesus, eu creio que Jesus está me enviando. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração antes de tomarmos a ceia. Eu queria que você aproveitasse essa palavra, fizesse uma reflexão em você mesmo. Não na pessoa que está do seu lado, não do seu marido, não do seu filho, em você. Eu quero que você olhe para dentro agora e veja tudo que tem aparência de morte. Tudo que tem aparência de morte. Eu quero que você veja tudo que está te bloqueando. Porque além da aparência de morte, existe o bloqueio que o barulho da morte faz. E esse barulho ele vem para nos intimidar, para falar que isso não é para você, não, você merece viver como você está vivendo, porque você plantou isso. Não, você está passando por isso, porque Deus quis que você passasse e a gente sabe que Deus não é assim. Então eu quero que você pegue todo o barulho de morte que está na sua mente, porque o primeiro lugar que o inimigo tenta agir é na mente. Eu quero que você veja agora a cruz de Cristo. Veja a cruz e deposite isso na cruz. Deposite lá, deixa lá. Deixa lá, deixa com Ele. Jesus já tratou disso, Ele sabe melhor do que ninguém a dor que você possa estar sentindo. Ele sabe melhor do que ninguém o que você está passando, porque Ele passou por tudo isso naquela cruz. Então, em nome de Cristo Jesus, meu amado, minha amada, deixe aos pés da cruz isso, deixa lá. Fale assim comigo: hoje eu decido
receber a lei da vida que absorve a morte e o pecado. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço. Santo Espírito de Deus, eu creio na sua obra, na vida dos seus filhos essa noite. Eu creio que o Senhor operou a tua boa obra na vida de cada um que está aqui essa noite. Pai, eu creio sim em libertação, eu creio em salvação, eu creio, Senhor, em redenção, eu creio em cura, Senhor, porque essa é a sua boa vontade para conosco. Pai, eu creio sim em cadeias se rompendo essa noite, em grilhões sendo quebrados em nome de Cristo Jesus e para a glória de Deus Pai, porque nós vamos sim, Senhor, partilhar do seu corpo e do seu sangue, e através desse memorial, eu creio, Senhor Jesus, que tudo em nós será restaurado. Dê-nos, Senhor Jesus, a consciência do que estamos fazendo aqui hoje, tomando do seu corpo e do seu sangue, em nome de Cristo Jesus. E em nome de Cristo Jesus, Santo Espírito de Deus, eu te peço que continue conduzindo seus filhos a essa verdade, e que cada dia mais e mais a vida deles se transforme em luz e mais luz, até que seja dia perfeito, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria chamar aqui os obreiros que vão entregar a ceia do Senhor. Amém, queridos? Então, como eu disse aqui, consciência do que estamos fazendo aqui hoje. Hoje eu creio sim que essa Santa Ceia está sendo diferente. Por quê? Porque você vai ter a consciência do partir do pão e beber o sangue de Cristo. Amém, queridos? Nós vamos fazer isso com consciência. Eu lembro que quando eu me converti aqui nessa igreja, eu fui batizada, né? E aí eu fui tomar a primeira Santa Ceia. E eu estava numa expectativa doida para tomar essa tal dessa Santa Ceia, né? Porque eu era católica, então era totalmente diferente, né? As práticas dos católicos, né? A prática do católico para o evangélico é muito diferente, né? Então, assim, lá na igreja católica eu tive tudo quanto é tipo de curso máximo que podia existir na época. Mas tinha aquele ritualzinho, né? E aí eu era doida para saber como é que era tomar a ceia. Aí o meu marido, que é uma bênção de Deus, né? O Weber, ele sempre foi uma bênção de Deus na minha vida. Ele sempre me desafiou muito, né? Primeiro ele falou que Deus não tinha parte com pessoas dos olhos claros. Já pensou isso, Fábio? E ele falou, tá na Bíblia. Aí me deu uma tristeza, eu falei assim, Jesus, o Senhor não tem parte comigo. Né, eu era meio analfabeta da Bíblia, né, então assim, eu não, né. Aí depois ele falou que minha mãe, olha só, minha mãe faleceu, eu estou falando que ele me desafia. A minha mãe faleceu e ele falou assim, ela saiu da igreja evangélica e foi para a católica, ixi, então foi para o inferno. Aí e eu ficava assim, Jesus Cristo, me ajuda, minha mãe não pode estar no inferno. Olha só, os absurdos que o Weber falava. Né? E aí teve um reencontro que a gente foi trabalhar na época do G12, que Deus usou o Bispo Paulo, e ninguém sabia disso, só o Weber. E o Bispo Paulo falou assim, no momento de oração lá, eu estava de joelho, e ele falou assim, minha filha, descansa, pois sua mãe está nos braços do Pai. Eu falei assim, glória a Jesus. Meu marido tentou me confundir, mas Deus me trouxe a resposta. É brincadeira isso, tá, gente? Mas só para descontrair um pouquinho. E aí eu era doida para tomar a Santa Ceia. Eu falava, gente, mas isso deve ser sobrenatural, né? Aí o Weber, a gente vindo para a igreja, o Weber de novo. Olha, você tem que tomar a ceia com consciência. Porque se você não discernir o corpo e o sangue, você não tem que tomar não, porque você vai ser ré do inferno. Aí eu, desse jeito. Mas como que é discernir o corpo?
de Jesus Cristo. Né? Assim, eu estou falando, ele me fez esticar, né, pastora Lúcia? Isso são desafios da fé, né? Isso aí, né? É ter essa consciência de tudo que foi falado hoje. É compreender que o sacrifício de Jesus foi feito uma só vez e que ele reverbera até hoje e que ele vale até hoje. É reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Reconhecer o poder desse sangue no nosso corpo. Está operando em nós agora. Amém, queridos? Eu tenho o hábito de sempre quando eu tomo a Santa Ceia, de mexer a mão, mexer um pouco o meu corpo, porque eu fico orando em línguas e fico falando em minha mente os benefícios que eu tive de fazer isso. Isso é ter consciência, isso é discernir. Discernir é saber a função. E a função do sangue do corpo de Jesus Cristo é nos reconciliar com Ele. E reconciliar tudo que há em nós com Ele. É organizar todas as coisas em nossa vida. Amém? Então estenda suas mãos para cá. Enquanto nós consagramos estes implementos da ceia, eu quero que você apresente sua vida, eu quero que você apresente sua família. Apresenta aquela pessoa que não está aqui também, que você gostaria que estivesse. Apresenta aquela pessoa que Deus tem mostrado em teu coração. Amém? Pai, em nome de Cristo Jesus, neste ato, Senhor Jesus, nós estamos consagrando, Senhor Jesus, este pão para que se torne o corpo de Cristo e este suco de uva para que se torne o sangue de Cristo. E em nome de Cristo Jesus nós estamos dando a função para que Ele venha nos vivificar. Vivificar o nosso corpo mortal, vivificar o nosso corpo espiritual. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que ao partilharmos deste corpo e deste sangue, tudo em nós será reconciliado com o Senhor. Tudo em nós será colocado em ordem. E é assim, Senhor Jesus, que nós consagramos esses implementos e destinamos Ele para que isso seja operado em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos receber o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia.
Jesus. Todos receberam, amém? Então eu vou ler aqui para vocês, porque o que eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Olha bem para este pãozinho que já foi consagrado e já se tornou no corpo de Jesus Cristo. Olhe antes de você comer. Agora, com a consciência que você aplicou aqui essa noite, eu quero que você coma em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Contemple o benefício deste corpo entrando no seu corpo. Contemple este benefício. Veja o seu corpo revigorado agora, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Te dou graças, Senhor Jesus. Te dou graças, Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor, por este sacrifício. Te adoro, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém? Agora a gente vai tomar, como já é de costume aqui na nossa igreja, em 3 golinhos, tá? Nós vamos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor em nossas vidas, nas 3 esferas que nós temos. Amém, querido? Então fala assim comigo: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito Santo está vivificando meu corpo mortal para a glória de Deus Pai. Tome o primeiro golinho. E veja o Espírito Santo vivificando o seu corpo. Todo barulho de morte no seu corpo físico foi absorvido neste momento pela vida. Em nome de Cristo Jesus, você tem vida e vida em abundância. Você tem promessa em sua vida. E você tem vida e vida em abundância para viver cada uma dessas promessas em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Confessa novamente comigo: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito Santo está vivificando meu corpo moral, o meu nome, para a glória de Deus Pai. Tome o seu segundo golinho. E veja o Espírito Santo vivificando o seu nome. Seu nome alcançando onde ele tem que ir. Seu nome sendo restaurado. A sua vida moral sendo restaurada. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Expanda o teu nome, porque através da expansão do seu nome, o nome de Jesus Cristo estará. Então expanda seu nome, aproveita agora, em nome de Cristo Jesus. Se você quiser levantar a sua mão
e mandar o seu nome. Fala assim: eu estou indo em tal lugar, assim como o Espírito Santo está lá, manda o seu nome, porque o seu nome fará diferença neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? E vamos fazer a nossa última confissão. Fala: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito Santo está vivificando a minha fonte financeira, a minha vida financeira. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Toma o último golinho. E glorifique a Deus na sua vida financeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a economia que rege a sua fonte financeira, não é. Não é a economia que rege o que você ganha. Não é o homem que rege. Porque o Espírito Santo está vivificando e levou toda a morte financeira em nome de Cristo Jesus. Amém? Adore o Senhor neste momento. Pai, nós te adoramos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui de partilhar, de tomar do seu corpo e do seu sangue, com consciência, em nome de Cristo Jesus. Pai, eu te louvo, porque a lei da vida absorveu a morte. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque essa lei é um imperativo para nós, e que nós prossigamos sim, vivendo de acordo com ela, Pai. E eu te louvo, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Eu te adoro, Santo Espírito de Deus, por se fazer parte de nós, por viver dentro de nós, operando todas essas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Nós já confessamos na nossa vida financeira, mas eu quero, em nome de Cristo Jesus, agora abençoar a sua fonte de renda. Amém, queridos? Eu quero abençoar a sua fonte de renda. Você que está com um projeto de expandir sua fonte de renda, eu quero que você traga esse seu projeto para cá neste momento. Amém? Qualquer que seja o projeto, seja ele trocar de emprego, ir para um emprego, passar num concurso, seja o que for, seja ter organização financeira, porque tem muita gente que procura a gente até para isso. Eu quero que você traga aí seus planos, projetos, propósitos, desejos do coração, porque o maior interesse de Deus é que você viva bem. Amém, queridos? E apresente ao Senhor, consagre ao Senhor a sua vida financeira, a sua fonte de renda, em nome de Cristo Jesus. Pai, te damos graças, Senhor Jesus, pela nossa fonte de renda. Eu te dou graças, Senhor, pelos nossos trabalhos, por tudo que o Senhor traz às nossas mãos. Eu te dou graças, porque nós cremos que é envio do Senhor. Pai, eu abençoo, Senhor Jesus, com a bênção que enriquece e não traz dores, a fonte de renda dos seus filhos. Eu abençoo, Senhor Jesus, com a unção da multiplicação. Eu abençoo, Senhor Jesus, com toda a prosperidade. E que a vida financeira dos seus filhos seja para glorificar o teu nome aqui na terra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu abençoo todos os projetos, todos os planos, todos os desejos do coração, com a mesma bênção, Senhor Jesus, que trará alegria para os seus filhos, que traz e trará alegria para os seus filhos. Paz e prosperidade seja sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Assim que eu oro em nome de Cristo Jesus. Vem cá, Hebe, em nome de Cristo Jesus. Fique aqui, eu quero que você, independente se você trouxe valor monetário ou não, eu quero que você venha aqui, para que o Weber possa tocar na sua mão e te abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Amém, Jesus.
nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu te abençoe em nome de Jesus. Ficou de muito trelelado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Amados, podeis sentar por um momento só para eu dar alguns avisos aqui, só 2 avisos, amém? Ó, dia 29, 30 e 31 de agosto, nós teremos o nosso acampamento de jovens. Quem ainda não fez a inscrição, tá? Faça aqui com o Vitor. Já tem que pagar a primeira para cadê o Vitor? Já tem que pagar a primeira parcela, até onde eu sei, tá? E quem não fez, faça. Mande seus filhos, tá? Manda neto. Quem puder ir, ainda tem algumas vagas, tá? A partir da próxima semana, não, na outra semana. Ixi, Bia. A gente vai começar a fazer cantina para dia 27, para poder recolher alguns recursos para a gincana do acampamento, tá, queridos? Aí eu queria que vocês, a partir do domingo do dia 27, lanchassem aqui com a gente. E aí vamos fazer um momento de comunhão, amém? Porque nós vamos ter uma gincana lá, né? Que esse ano deram incumbência aí para minha filha, e eu e meu marido vamos lá para apoiá-la. Vamos fazer como antigamente, Fábio. Pensa, Fábio, pensa. Na gincana, entendeu? Vamos botar esses meninos doidos lá. E a gente vai lá para apoiar a Bia, né? E aí a gente está pensando numa lembrancinha para os jovens. Como o caixa do acampamento não pôde dispor do valor da lembrancinha, a gente vai fazer umas cantinas aqui para recolher fundos para esse objetivo. Amém, queridos? Então que vocês possam vir, ofertar e ficarmos aqui um pouquinho mais em comunhão, amém? A partir do dia 27 de julho, então, a gente vai fazer todos os domingos, amém? E quinta-feira que vem, família no altar de Deus aqui na nossa igreja, venha, traga sua família, tá? Para este culto abençoado em nome de Cristo Jesus. Eu queria avisar que no próximo domingo eu e minha família não estaremos aqui, porque nós vamos fazer uma breve viagem, tá? Que vocês nos abençoem em nome de Cristo Jesus, tá bom? Mas no outro domingo nós estamos aqui com certeza em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé. Quem quiser levar Santa Ceia, tem Santa Ceia aqui para levar, tá? Só pegar. Vamos nos colocar de pé. Coloca a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Pai, que o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, por onde você for, e que você transborde de dentro para fora nessa consciência que foi ministrada em você essa noite. Em nome de Cristo Jesus, eu te envio para essa semana que já está abençoada, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai, seja você e a sua família uma bênção, em nome de Cristo Jesus, amém? Dê um abraço no irmão que está ao seu lado, abençoa a vida dele, a semana dele. O nosso culto está encerrado em nome de Jesus.